estavam ali para marcar sua posição e mostrar que também são capazes e que este estereótipo de que futebol é esporte de homem já passou do tempo de cair por terra. A gente pode lembrar que chegou um tempo em que o Brasil tinha uma lei que proibia mulheres de jogar futebol. E graças a Deus essa lei não existe mais, mas a gente consegue perceber diferenças gigantes entre o esporte masculino e o feminino, o futebol, né? Sobre investimento, sobre visibilidade, e o estereótipo que se cria de que o futebol feminino não tem qualidade. Lembrando que a Marta, a jogadora brasileira, né, tem mais bolas de ouro do que qualquer outro no futebol, seja no masculino, seja no feminino. Tem mais gols em Copa do mundo que qualquer um dos gêneros, seja masculino, seja feminino. Então, ela mostrou nessa Copa quanto, mesmo ela sendo esse ícone do esporte feminino, o quanto ela é menosprezada. Por exemplo, patrocinadores que oferecem uma quantia muito abaixo do que é oferecido para jogadores homens que não têm a mesma relevância que ela. Então isso é algo que a gente tem que perceber. Nessa linha de preconceito de gênero, a gente consegue perceber também de que os homossexuais são muito discriminados. A gente teve o exemplo do Richarlison, que jogou no São Paulo, jogou no Atlético, quanto ele era discriminado apenas pelo seu jeito afeminado, por assim dizer, e que isso afasta tanto torcedores como jogadores que de fato são homossexuais, mas que se sentem prejudicados, ameaçados dentro do futebol, levando a criação de, por exemplo, torcidas homossexuais, porque o homossexual não pode ir numa torcida organizada tranquilamente, porque lá ele pode ser atacado pelo simples fato de ser homossexual. Então, por exemplo, eu já vi uma reportagem sobre uma torcida organizada do Palmeiras, só de homossexuais. A famosa peladinha, que todos gostam de bater no fim de semana, com os amigos. O homossexual muitas vezes não se sente confortável e se vê obrigado a criar um grupo de homossexuais para bater essa peladinha. Então a gente vê que isso extrapola até o nível do alto rendimento para o esporte amador, para o lazer. Uma outra esfera que eu gosto muito é a esfera da política, e tem os assuntos tabus, né, que a sociedade fala que é tabu, que é religião, política e futebol. Gostam de dizer que isso não se discute. E nos últimos tempos eu tenho procurado me inteirar mais sobre política de forma ampla. Entender como a política atravessa toda a atividade humana. E isso não exclui futebol, né? Então, a gente percebe como o futebol já foi utilizado como ferramenta política. E hoje em dia a gente está vendo esse retorno dessa visão de que o futebol é uma ferramenta política para enobrecer governos ou em detrimento de outros. Isso não só o futebol, com o esporte em geral é assim. A gente viu trazendo a Olimpíada para o Brasil e a Copa do Mundo, era com o objetivo de enaltecer não só a visão de país, que o Brasil estava crescendo bastante naquele momento, mas como o governo em si, né? E eu gostaria de deixar o depoimento
de que a disciplina de futebol foi muito enriquecedora nesse sentido. A gente conseguiu discutir diversos assuntos que atravessam o futebol. E eu me lembro que no primeiro dia de aula o professor passou um papel pedindo que a gente anotasse temas que gostaria que fosse tratado nas aulas. E eu me lembro que eu trouxe esses temas: futebol e violência, futebol e política, futebol e saúde. Eu me lembro que eu trouxe esses três, porque é algo que na educação física falta muito essa discussão. A gente vê, no geral, que não só o futebol, todos os esportes são tratados simples e puramente como uma modalidade esportiva, negando todos os outros aspectos que permeiam essa área. E a gente tem que quebrar essa ideia de que a educação física é o saber fazer. Muitas vezes não é necessário saber fazer e para você passar um conteúdo, né? Porque é muito difícil encontrar pessoas que sabem fazer de tudo um pouco. E a gente sabe que no universo esportivo, que é uma das áreas de atuação, uma ferramenta, né, que a gente utiliza nas aulas, nas escolas, a gente sabe que nesse universo esportivo existem infinitas modalidades. Então chega a ser impossível uma pessoa saber todas, praticar todas, mas nada impede dela passar o esporte. E lembrando sempre que o esporte na escola é o esporte educacional. O esporte de rendimento não tem que estar presente na escola. Porque muitas vezes a gente vê que é presente, o que tem que estar presente lá é o esporte educacional. O esporte de alto rendimento é para fora da escola. Porque o esporte de alto rendimento estimula a competição. Nós, enquanto educadores, temos que estimular a cooperação. Porque nesse mundo do capital, que rege o trabalho, rege o lazer, rege tudo, a competição já é por demais estimulada. Então, dito isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de trabalhar com o professor Jonas, de participar das aulas dele, sejam as teóricas como as práticas, foram de grande absorção e conhecimento para nós alunos. Muito obrigado. Boa noite.